Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Autores na Web. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a coleção Português Linguagens da editora Saraiva, aprovada no PNLD 2019 dos autores Teresa Cochar e William Cereja. O Cereja que está comigo aqui no estúdio vai apresentar um pouco dessa coleção para a gente. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Kelly. Olá, professores. Estou muito feliz pelo fato de nossa coleção Português Linguagens ter sido aprovada no PNLD e temos a possibilidade de levar nossa obra a todos os professores da rede pública. Bom, vamos tentar passar um pouco de todo esse conteúdo para os professores que estão nos acompanhando. Eu queria que você começasse já falando um pouco sobre a concepção e a proposta metodológica. Bem, a concepção básica da obra é uma concepção de letramento e alfabetização. E toda proposta que tem esse princípio leva em conta uma enorme diversidade de gêneros textuais e todo o trabalho de leitura, de oralidade, de gramática, trabalho de produção textual, todo o trabalho se volta a partir dessa perspectiva. Isso quer dizer que nós trabalhamos com os gêneros do discurso, procuramos explorar a gramática a partir de textos, enfim, todo um trabalho se volta para essa construção da leitura, da escrita, e depois damos mais subsídios para a continuidade desse trabalho. A gente tem alguns slides para poder compreender um pouco mais sobre essa obra. Vamos ver alguma coisa. Então, a gente trabalha primeiramente sempre nas séries iniciais, principalmente com textos bastante curtos, com textos da tradição oral, podem ser parlendas, podem ser linguagem de quadrinhos, num primeiro momento sem a parte verbal, mas a parte visual, são adivinhas, são textos verbo-visuais, como este poeminha, que é uma graça, por exemplo, em que você tem a parte verbal e a parte não verbal conversando, quer dizer, uma parte complementando a outra. Você trabalha com gestos, trabalha com músicas, trabalha com toda a parte oral de versinhos, de quadrinhas, de cantigas de roda. Então, todo o trabalho vai se construindo a partir desses gêneros. E depois nós vamos sofisticando, trabalhando com outros gêneros mais escritos, como notícias, reportagens, poemas escritos, etc. Ô Cereja, mas como que foram estruturados os capítulos? Como que a gente pode entender melhor isso? A estrutura da obra ela é bastante simples, eu vou mostrar e comentar com vocês. Primeiramente, ela apresenta 4 unidades. Cada unidade equivale a um bimestre de trabalho. Então aqui nós temos, por exemplo, na tela, a unidade 4, Navegando na Rede, que pertence ao 5º ano e que apresenta 4 páginas, na verdade. Então, num primeiro momento, o tema, um texto de abertura, um texto literário que situa também esse tema, e depois sugestões de filmes, de música, de livros, de sites, e já o anúncio do que vai ser feito na oficina de criação. Aqui, por exemplo, nós temos uma abertura de capítulo, né? Essa abertura de capítulo, sempre o capítulo 1 é uma abertura com imagem, e às vezes é uma foto, uma pintura, um cartoon, então são gêneros visuais e que abrem o trabalho de leitura e interpretação. Aqui na sequência eu tenho uma outra abertura de capítulo, só que desta vez com texto verbal, no caso uma reportagem, trabalhando o tema dos games, né, na internet. E, por fim, são 3 capítulos em cada unidade e uma oficina de criação. Então, eu mostrei a abertura de 2 capítulos e aqui está um projeto chamado Oficina de Criação, que reúne toda a produção textual dos alunos ao longo daquele bimestre. Então, você reúne toda a produção feita para resultar nesse projeto, que ora é um livro, ora é uma mostra, ora é uma enciclopédia, como neste caso, pode ser um teatro, pode ser um sarau literário, então varia bastante. É possível a gente conseguir ainda esmiuçar um pouco mais para entender melhor como foi pensado cada etapa, cada capítulo? Eu poderia mostrar, por exemplo, a estrutura de um capítulo. Então, por exemplo, tomando este capítulo como exemplo, nós temos aqui o capítulo 2, Tempo de Chuva, Tempo Bom. Esse é o nome do capítulo. Sempre há um texto de abertura, como neste caso, o conto Bolinhos de Chuva, e nós partimos deste texto para construir o trabalho de leitura e interpretação, que acontece na seção chamada Os Sentidos do Texto, que a gente pode visualizar.
Feito esse trabalho, é claro que aqui não está todo ele reproduzido, Sim, sim. mas feito o trabalho com várias perguntas de leitura e interpretação, nós vamos para uma outra sessão chamada a linguagem do texto. Essa sessão, a linguagem do texto, é uma sessão que se volta para recursos linguísticos, gramaticais, utilizados no próprio texto. Então, suponha que tenha sido utilizada uma pontuação especial, suponha que haja, por exemplo, uma interjeição, uma metáfora com um sentido bastante especial, uma caixa alta, né, que não seria normal naquele contexto. Então, todos os recursos verbais são trabalhados, todos os recursos verbais mais importantes, é claro, são trabalhados nesta sessão. Então, não é uma sessão de gramática, mas são alguns recursos da língua importantes para construir sentido naquele texto. Então, isso é trabalhado nesta sessão. Na sequência, nós temos uma sessão de oralidade. Ora, quando ela é mais simples, ela se chama Trocando Ideias. Então, são 2, 3 perguntas que partem do texto trabalhado para uma extrapolação, ou seja, e você, o que é que você faria? E nos dias de hoje, como é que você vê isso? Isso ainda acontece? Acontece na sua casa? Então, são situações de proximidade do aluno com a realidade do texto. Traz realmente para a realidade do aluno, para que ele consiga interpretar e assimilar ainda mais a informação. Interpretar, assimilar, se colocar, ampliar, né, superar às vezes o limite do texto, extrapolar e trazer para uma realidade mais ampla. Então é um diálogo do texto com a realidade do próprio aluno. Ajuda até a memorizar melhor a atividade. Em alguns casos, sim, ele vai se ver, vai se colocar, vai se identificar muito mais. Eu diria que é muito mais consequente do ponto de vista pedagógico. Às vezes, essa sessão, pela importância que tem os temas tratados, ela pode se transformar numa outra sessão chamada de olho na oralidade. Essa sessão ocorre com muita frequência na obra toda. Às vezes são, por exemplo, nós podemos ter uma declamação, podemos ter um jogral, podemos ter uma brincadeira oral e às vezes podemos também ter um pequeno debate a partir das questões suscitadas pelo texto. Então aqui, por exemplo, a gente tem roda de discussão sobre a participação em uma rede social. Como os alunos tinham lido e interpretado um texto que discutia a questão das redes sociais, por exemplo, se aluno pode ou não, se criança pode ou não participar de Facebook, de redes sociais de modo geral, então por que não fazer um debate a respeito dessa questão? Então o objetivo é um trabalho com oralidade bastante sistematizado, com muita frequência, eu diria, em cada capítulo você vai encontrar essa sessão, de olho na oralidade. E fora o trabalho que a própria obra traz com os gêneros orais, ou seja, em que ele vai aprender a falar em público em situações como, por exemplo, uma exposição oral, como um seminário, um debate regrado. Aí é um outro tipo de trabalho mais aprofundado que nós chamamos de um trabalho com gêneros orais públicos, né? Então, além dessas sessões, a gente também tem para esta edição do PNLD uma sessão inteiramente nova que não havia nas outras edições. É uma sessão chamada Lendo Tabela ou Gráfico ou infográfico. Então, nos dias de hoje, tem sido muito importante essa competência do aluno de ser capaz de ler não apenas textos verbais ou não verbais, mas ler também esses textos multimodais, como são normalmente os infográficos. Eles podem ter um mapa, eles podem ter uma ilustração, e geralmente tem também alguns pequenos textos curtos, quando não também algumas tabelas, enfim, informações complementares. Neste caso aqui, por exemplo, nós estamos tratando do tema saúde, saúde na alimentação. E nós trabalhamos uma pirâmide do Maurício de Souza, com a personagem Magali, em que estão colocados os alimentos que podem ser consumidos em maior e menor quantidade, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de uma alimentação adequada, não é? Então o aluno vai aprender a lidar com esses textos multimodais, e sempre com uma gradação, do mais simples para o mais complexo. Então, estas são as sessões da parte de leitura. Agora eu vou comentar um pouquinho a parte de produção de texto. Então, sempre partimos de textos concretos, textos da realidade concreta do aluno. Então, por exemplo, o gênero aqui é o comentário de internet. Os textos que estão ali à direita são todos comentários extraídos de internet que serão lidos, trabalhados, interpretados, analisados pelo aluno.
Então vai ser feito todo um conjunto de perguntas a respeito disso, a fim de construir uma ideia do que seja esse gênero. Depois chega o momento de o aluno escrever. Ele também vai produzir os comentários de internet. Isso ocorre no Agora é Sua Vez. Ele produz o texto e ele tem no próprio livro sugestões de como planejar o texto e depois de como revisar e reescrever esse texto, passando a limpo, tirando falhas, etc. E neste caso também temos, inclusive, sugestões de como divulgar esses comentários na internet. Na parte de gramática, nós partimos sempre também de um texto real, concreto, como esse conjunto de quadrinhos do Nick. Depois temos uma seção específica a respeito de ortografia, que é o de olho na leitura e na escrita. Temos uma outra seção que vai brincar com a gramática, ela é bastante lúdica, chamada Brincando com Palavras. Há diferentes tipos de brincadeira que tornam a aula bem mais convidativa, mais gostosa, lúdica, etc. Atrativa. E, finalmente, fechando a unidade, nós temos o projeto de produção textual, a oficina de criação, que eu já comentei, e aqui com a produção de vários materiais, entre eles jornal mural, cartaz, etc. E Cereja, o que a gente pode dizer, apontar de tudo isso, toda essa produção, o que você destacaria para a gente apresentar para os professores? Bom, primeiro, eu destacaria ainda, né, uma coisa que os professores acham que vão valorizar bastante, vão gostar bastante, que é esta sessão que se chama Verificando a Aprendizagem. Essa é uma sessão feita aos moldes da Prova Brasil, que leva em conta todas as habilidades da Prova Brasil, e são 10 testes feitos para aquele ano, levando em conta as habilidades desejáveis, né, do ponto de vista da aprendizagem naquele ano, e o professor então terá uma liberdade para decidir sobre o momento mais adequado em que ele quer aplicar essas questões para o aluno. Nós recomendamos que não seja nem no começo do ano propriamente, nem muito no final, que seja mais ou menos no começo do segundo semestre, para que ele tenha condição de verificar até que ponto as habilidades foram construídas por essa criança e possa intervir a tempo. Tirando isso, eu ainda destacaria alguns pontos que considero assim, bastante importantes, né? O livro como um todo é um livro bastante atual. Ele leva em conta as orientações da Base Nacional Comum Curricular, que trouxeram muitas mudanças significativas para as obras em geral e para a nossa também. Trabalha com temas próprios do mundo infantil, como, por exemplo, o trabalho de uma unidade inteira com internet. Então, discutindo, por exemplo, os riscos da internet, os perigos da internet, as vantagens e desvantagens desse mundo digital. Eu destacaria um trabalho bastante forte com a oralidade, destacaria ainda um trabalho com a língua, com a gramática, sempre de forma contextualizada, centrada em textos, é um trabalho centrado em textos, não é um trabalho descontextualizado, um trabalho que faz um casamento bom entre a parte de leitura, gramática e produção. Essas três partes conversam entre si, então um texto que pode ser utilizado na leitura, parte dele também pode ser revista na parte de gramática, ele pode ser um modelo para construir, por exemplo, um outro texto do mesmo gênero. Enfim, esse me parece também um ponto bastante importante. E fora isso, é uma obra que eu gostaria também de chamar a atenção, é a obra que já está há um certo tempo no mercado, que tem sido já há bastante tempo a obra mais adotada na rede particular de ensino, isso já há alguns anos, há muitos anos, e, portanto, é uma obra que já foi bastante experimentada, é uma obra que, digamos, dá certo em sala de aula e também vem sendo bastante adotada na rede pública. Eu tenho certeza que os professores vão gostar da nova edição, que foi especialmente preparada para o PNLD e farão um grande trabalho em sala de aula. Para que a gente possa finalizar, queria que você comentasse rapidamente sobre o manual do professor. Bem, o Manual do Professor traz uma série de recursos importantes que vão auxiliar o professor em sala de aula. Entre eles, né, que são muitos, eu destacaria alguns pontos assim, fundamentais. Primeiro, para cada unidade nós temos 3 sequências didáticas que mostram como trabalhar aqueles conteúdos num passo a passo. Então, para trabalhar determinado tema que é explorado naquela unidade, aula 1,
né? Então, sugestões de como proceder, como introduzir a aula, que tipo de abertura fazer, que texto levar, nós indicamos o texto, o que o professor também pode ler para se preparar melhor para aquele trabalho. Enfim, então nós temos sequências didáticas em todos os volumes, são 12 sequências por volume, minuciosamente descrevendo todo o trabalho. Além disso, nós temos os planejamentos prontos também. Temos o planejamento bimestral e temos também o planejamento anual, já prontos para o professor aproveitá-lo como bem entender. Fora isso, nós temos também o manual em U, e em cada página o professor vai encontrar, ao lado dos textos, vai encontrar sugestões do que ele pode fazer, como comentar, atenção para essa resposta, abre uma discussão aqui e ali, enfim, é uma ajuda assim, muito rica para cada situação de sala de aula. Eu ainda destacaria, entre outras coisas, porque realmente há bastante material, eu comentaria ainda um projeto integrador por ano, ou seja, nós fazemos uma proposta de um trabalho interdisciplinar, pelo menos uma vez ao ano, para que o professor, juntamente com outras disciplinas, outros colegas, ele desenvolva um grande projeto no qual língua portuguesa seja a área gestora, seja a área predominante. Cereja, olha, a gente teria ainda muito mais que conversar sobre Sem essa dúvida. coleção, foi ótimo, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa conversar com a gente e apresentar mais uma vez esse trabalho incrível. Eu é que agradeço, Kelly, e espero que agora os professores abram a obra e avaliem o nosso trabalho que foi feito com tanto carinho para vocês. Obrigado e um abraço. Eu é que agradeço. E olha só, não perca a próxima edição do Autores na Web, a gente se vê. Até lá!